Vamos dar continuidade às exposições bíblicas diárias que temos realizado na primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Nós estamos agora no capítulo 4, eu estarei efetuando a leitura do versículo 1. Porque estáis inteirado de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Meus amados e queridos, o apóstolo Paulo é ciente de que o pouco tempo que ele passou ali, ele instruiu a igreja nos procedimentos cristãos. Ele vai dizer que os irmãos estão inteirados, ou seja, já têm conhecimento, têm informações, como eles devem proceder nessa nova vida em Cristo Jesus, e isto é importante para o crescimento da igreja. Meus queridos dialetos irmãos e amados que me ouvem, sabe por que a razão há tanta gente atrofiada espiritualmente na igreja? Porque não tem hábito de serem frequentadores das classes de EBD, aos domingos, no estudo da palavra de Deus. Também não tem hábito de ir aos cultos de ensino bíblico durante a semana, dos ensinos teológicos. Logo então, essas pessoas são cheias de complicações, elas estão se desenvolvendo de maneira atrofiadas. Você nota as dificuldades que ela tem de se agregar e de se manter junto com a igreja, as dificuldades que ela tem no procedimento cristão. Meus queridos irmãos, nenhum crescimento se dá fora dos ensinos bíblicos. Se nós de fato queremos crescer espiritualmente, devemos nos alimentar diariamente, termos hábitos de nos manter diariamente nos estudos bíblicos. Conservar a frequência dos estudos bíblicos em nossas vidas é fundamental para o nosso crescimento espiritual. O apóstolo Paulo diz para aquela jovem igreja: vocês estão inteirados de como devem proceder no que diz respeito à nova vida em Cristo Jesus. O versículo 3 diz exatamente isso: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Queridos e amados irmãos, abre parênteses, eu omito falar um pouco dos contextos históricos, porque o vídeo é muito pequeno. Depois que passar a pandemia, eu estarei fazendo vídeos maiores, e aí eu vou fazer abordagem mais ampla concernente os textos. Tá? Então agora eu estou fazendo vídeos pequenos, porque eu tenho que enviar pelo WhatsApp para muitas pessoas também, além da igreja que eu pastoreio, então eu tenho feito vídeos menores, tá bom, amados? Então eu não vou entrar muito em detalhes, fecha parênteses. Meus amados e queridos irmãos, a igreja em Tessalônica, assim como todos nós, passamos também por dificuldades no que diz respeito ao testemunho do Senhor na sociedade. Naquele período, no ano já 323, bem antes de Cristo, naquele processo ali do crescimento helenístico, né, que era não exatamente por Alexandre o Grande, difundindo toda a cultura grega, por onde ele vai conquistando, ele vai difundindo aquela cultura grega, até os períodos ali das penínsulas, das ilhas romanas, em 146 a.C., essa cultura, ela era uma cultura voluptuosa, cheia de lascívia, uma cultura que preservava a promiscuidade. Então era muito comum a questão do prazer sexual como um culto. Então a infidelidade e a promiscuidade era algo que tangia aquela sociedade. Agora você imagine comigo que esses irmãos se convertem dentro desse contexto. E também quero frisar para os irmãos que a introdução de 1 Tessalonicenses, eu está lá no canal do YouTube. Você pode entrar aqui no canal e dar uma olhada lá na mensagem introdutória, que eu falo um pouco dessa questão geográfica, da cidade cosmopolita e algumas questões voltadas para isso. Tá bom? Então você imagine comigo que esses irmãos agora se convertem. Eles vão lutar contra essa cultura díspare, essa cultura voluptuosa, lascívica, que tentam conduzir as suas vidas. Então, Paulo vai dizer: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A palavra agios, ou agimos, da palavra grega, para santificação, é manter-se santo, separado. A palavra hebraica para cortar, é fazer uma cirurgia, tirar essa parte necrosada. Isto é importante. A vida cristã é trabalhosa. A palavra ergo, irmãos, da palavra trabalho, da palavra grega, é um trabalho árduo, pesado, onde exige grande esforço. Exatamente, a vida cristã exige grande esforço. Por isso a Bíblia vai sempre nos ensinar a nos esforçar, a nos esmerar, a buscar com todo o nosso ser. Paulo diz: como uma criança recém-nascida que quer o leite da sua mãe, assim seja o desejo em nossos corações.
Se você busca, meu irmão, meu querido, viver uma vida em consonância com a palavra de Deus, você tem que se esforçar, lutar contra esses problemas que as pessoas lutam depois que se convertem, que são oriundas de uma vida pregressa. Quantas pessoas ainda não estão lutando em alguma área da sua vida, seja por problema de vício do tabagismo, do alcoolismo, do sexualismo, de outras coisas? Quantas pessoas não estão lutando? Mas faz parte da vida cristã. Se você é um desses que está lutando contra a sua frieza espiritual, está lutando contra a sua alma, contra o seu coração, que está querendo reger a sua vida para o que é lascívico, continue lutando, meu irmão, porque isso vai te fortalecer. Paulo diz: esta é a vontade do Senhor, que vos abstenhei da prostituição. A palavra prostituição que Paulo usa aqui é um ajuntamento de duas palavras gregas, a palavra porneia e a palavra moscheia. A palavra porneia é o sexo que o jovem faz antes de casar, e a palavra moscheia é o adultério, é aquilo que o homem depois de casado vai viver uma vida assim. Amados, na cultura helenística, da época dessa cultura grega ali, era comum a questão do porneia e moscheia, esse hábito pornográfico ou de prostituição ou lascívico. Agora, esses irmãos que se convertem têm que entender que nessa nova vida em Cristo, isto não é comum, isto não é correto. E, meus irmãos, isso dá um trabalho. Quando a gente trabalha no aconselhamento bíblico com as pessoas, meus amados, quantas lutas nos são traçadas. Mas o apóstolo Paulo, orientando essa jovem igreja, diz: olha, meus queridos, se abstenham a isto da prostituição, se afastem, procurem distanciar, e acima de tudo esse distanciamento seja gerenciado pela palavra de Deus, pela verdade do Senhor Jesus Cristo, porque esse tipo de comportamento, dentro de uma linguagem do nosso português, é deletério, ou seja, é prejudicial à saúde. Entendam isso, irmãos. Todo comportamento que é regido pela carne ou pela carnalidade é prejudicial à saúde. E nós procuramos diagnosticar o que é saudável e o que não é saudável a partir de uma perspectiva da cosmovisão bíblica, né? Para as nossas vidas. Então, Paulo continua dizendo aqui no versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Meus amados, a palavra do nosso português, catarse, é o sentimento de alívio. Ah, meus queridos, é incomparável, não é verdade? Esse sentimento de sermos tratados pela palavra de Deus, nos mantermos, como diz o apóstolo Paulo, na santificação, manter o corpo santificado, manter o corpo separado para exclusividades bíblicas, como nós nos vestimos, como nós nos comportamos, os atavios que as mulheres usam, né? Os atavios que os homens usam, como nós vamos nos vestir nesse processo da indumentária, tudo visando a glória do Senhor. Isso nos traz uma sensação agradável, um sentimento de alívio, meu irmão, quando nós somos tratados pela palavra de Deus. Então, essa palavra catarse, né, do sentimento de alívio, ela é uma verdade oriunda da palavra de Deus. Veja o que acontece conosco quando nós nos convertemos, a paz que inunda os nossos corações. Continuando aqui, diz o apóstolo Paulo, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Ou seja, nós vamos viver uma vida agradável, uma vida de crescimento espiritual, onde nós teremos uma visão bíblica, uma cosmovisão bíblica, onde a nossa palavra em português, que vai discernir muito bem esse sentimento de uma vista acentuada biblicamente, é pérspico. A palavra do nosso português, pérspico, ou seja, ver claramente. Glória a Deus por isso, irmãos. A palavra de Deus, ela limpa a visão espiritual, ela limpa os nossos olhos, e aí nós vamos observar o que é santo e o que é profano. Por isso que a Bíblia diz: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Então a palavra de Deus ensina que nós não devemos viver no desejo lascívico, da lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Vida lascívica, como eu já falei, a prostituição, moqueia, mocheia e todo outro comportamento que não agrada o Senhor. Então nós devemos buscar viver aquilo que agrada ao Senhor. Não alimente aquilo que não agrada a Deus.
E que a palavra do Senhor, meus irmãos, gere em você esse crescimento, esta mudança. Palavra dervir, da palavra do português dervir, ou seja, crescimento, mudança. Que a partir de que nós conhecemos o Senhor, as nossas vidas vá crescendo nessa engrenagem espiritual e a cada dia experimentando as coisas boas da vida, perfeitas da vida, que são aquilo que é oriundo da palavra de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, para que experimenteis a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, quando nossos corações se alimentam de fato da palavra de Deus, nós temos uma vida, com certeza, catarse, não é? Uma vida de alívio, meus irmãos, aquele peso. Eu quero fazer referência aqui, os irmãos já assistiram o Peregrino, aquele filme do Peregrino, aquele peso que ele vai levando, né? aquele aglomerado de coisa na sua costa, quanto aquilo é doloroso, os caminhos que ele tem que traçar, mas quando ele chega aos pés da cruz, todo aquele peso que ele vai carregando cai. Que alívio, né? De fato, assim acontece conosco. A trajetória da vida, nos caminhos íngremes da vida, agrega-se vários pesos, várias crostras, várias doenças, várias dificuldades, fardos. E nós chegamos ao Senhor, nos convertemos e agora, meus queridos, esse catarse, chegar aos pés da cruz, o peso cai, o fardo cai e vem aquele alívio de uma sensação de uma nova vida em Cristo Jesus. Meu querido e amado, eu desejo para você a paz de Jesus e que Deus esteja operando na sua vida e tirando todos os fardos do teu coração. E assim, meu amado, você vive uma vida de gozo e de paz. Que Deus te abençoe. Fique na paz de Jesus Cristo. Amém.